Quer falar praticamente todas as palavras da língua inglesa sem errar nenhuma? Continue assistindo a este vídeo que eu irei deixar você a par de todas as 1000 regras da fonologia inglesa que foram criadas pelos ingleses e sistematizadas aqui no Brasil por mim, Fábio Alencar, após quase 25 anos de muita pesquisa. E todo esse trabalho para fazer com que nunca mais você abra um dicionário para consultar o som dos vocábulos ingleses, que virou livro. Isso mesmo, em 2019, a editora Alta Books, do Rio de Janeiro, publicou a primeira obra didática do mundo contendo todas as regras da fonologia inglesa, com ênfase para o inglês americano, em virtude das pesquisas terem sido feitas com base no dicionário americano Webster. Quem nunca ouviu falar da obra de 313 páginas intitulada As Regras Completas da Pronúncia do Inglês? Pois bem, esse livro impresso teve a sua edição de 2.000 exemplares esgotada. Como não houve consenso entre autor e editor para a segunda edição, conter ilustrações e, melhor ainda, recursos visuais, por encarecer o valor da obra devido aos altos custos de impressão em várias cores, ambas as partes decidiram romper. Eis o distrato do fim da relação autor-editor com data de 2024. Viu? Agora estou livre e desimpedido para procurar uma nova editora que entenda a importância de publicar o livro da melhor maneira gráfica possível, a fim do estudante de inglês ou leitor em geral ter uma maior compreensão do conteúdo. Agora que você já sabe que a obra não está sendo mais vendida em nenhuma livraria, vou passar as seguintes informações para você adquirir o livro. O processo é muito rápido e seguro. Acompanhe. Para não deixar o meu público sem o aprendizado, daí as regras da fonologia inglesa, estou vendendo o arquivo em PDF que deu origem à obra da Alta Books por apenas R$20, mediante um pagamento por Pix. E como você vai ter certeza que vai receber esse arquivo original através do e-mail seu? Simples. Em primeiro lugar, mande o Pix com o número 187-200-724-49, o meu CPF. Em seguida, envie uma mensagem para o meu e-mail, fabiobragadealencar, tudo junto, @gmail.com. Nesse e-mail você diz que fez o pagamento por Pix. Escreva também o nome da pessoa que fez o Pix ou mostre o print do pagamento, que no mesmo dia eu envio o arquivo em PDF para você. Mas atenção, quando fizer o Pix 187-200-724-49, a minha conta do Banco Inter, antes de confirmar, verifique se o meu nome, Fábio Braga de Alencar, aparece como proprietário da conta. Só assim você terá certeza que está comprando o livro em PDF com 260 páginas do próprio autor. Vamos agora para as explicações sobre as regras completas da pronúncia do inglês, caso por caso, regra por regra. E como fazer para memorizar os sons de 300.000 vocábulos ingleses, abrindo tão somente 1000 arquivos em seu HD mental. Antes, eu gostaria de comunicar a você, amigo do idioma inglês, que estou inaugurando um canal no YouTube chamado A Pronúncia do Inglês Americano com Fábio Alencar. Inscreva-se nesse novo canal e assista gratuitamente todas as aulas de fonologia inglesa que contém no livro, em PDF. E, é claro, deixe seus comentários sobre o que achou dos vídeos, além das dúvidas a respeito de como lidar com a obra
e o modo mais rápido de aprender. Com as regras completas da pronúncia do inglês em PDF, a obra que gerou o livro da Alta Books, com ele você vai pronunciar todas as palavras do vocabulário inglês sem errar. Como tudo começou? Eu achava coincidência demais, né? 2 Os soar U na maioria das palavras como look, stood, food, soon, com exceção para door e floor. Também achava coincidência EA soar I em monotongos, como real, been, jeans, still, pick, mean, com exceção de meant, steak, great e outras. Muita coincidência também a Y soar E, como em day, bay, ray, stay, way, say, com exceção de says. Outra coincidência foi o A soar O, como em boat, goat, load, throat, foam, go, com exceção de broad e abroad. Logo foram por mim denominados de grupos fonológicos. Aos poucos fui descobrindo cada vez mais grupos. Todo esse trabalho de pesquisa durou cerca de 2 décadas. Eram grupos vocálicos, grupos mistos, vocal e consoante, grupos consonantais, como você pode observar na tela. Mas qual mesmo a função do grupo na fonologia inglesa? Os grupos possuem identidade fonêmica própria e seus valores fonemáticos são inalterados, a não ser por uma boa razão. Logo, abordarei mais esse tema. Estude primeiro os sons das letras em destaque. Comece pelo alfabeto. Vitamina A, Vitamin A ou Vitamin A, X-ray raio-x, John Fenimore Kennedy, John F. Kennedy, Mary H. Powell. Em seguida, estude as situações fonêmicas de cada letra individualmente. Observe que A, assim como em português, em avoar, arrebentar, amontoar, arrazoar e atrelar, A em inglês também é um prefixo, só que com conotação não verbal, como em away, aside, afar, ashore, around. O som átono de A antes de um radical existente faz com que você se depare com advérbios ou preposições. Estudando Y, você vai perceber que na maioria dos casos soa igual a vogal I. Many, steady, yellow, yes, you. Mas em verbos no final, Y soa I, como occupy, deny, multiply, rely, reply, defy, ally, apply, com poucas exceções. Very, marry, rally e envoy. Em monossílabos, Y soa I, como why, fry, lie, fly, shy, sky, spy e try. Partindo agora para a consoante X, nós vamos observar o seguinte. No começo, sem nenhuma distinção, X soa Z de zebra, como Xerox, xenofobia, Xanadu, Xylos, Xiphoid, até em nome próprio, como Xavier, Xavier. Fora isso, X soa KS de anexo, como annex, sex, box, explore e saxophone. Mas cuidado,
Na combinação EX vogal, no início, há variação. Em algumas palavras, X vai soar KS e em outras GZ. Observe. Execute, exit. Exit tem duas pronúncias. Tanto você pode pronunciar KS como GZ. Exit ou exit estão corretas. Exegesis e exercise. Agora com GZ. Examinar, examine. Exato, exact. Exaltar, exalt. Exemplo, example. Exilar, exile. Existência, existence. Mas isto que expliquei não é tudo. No livro tem muito mais. Sons de letras em destaque para você aprender e não esquecer jamais. Tocando nesse assunto, os arquivos que constam todas as cerca de 1000 regras de pronúncia você não esquece, porque toda vez que você vê uma palavra em inglês, logo você discrimina as regras segundo o que você viu na obra. E toma cuidado também no caso de palavra ser uma exceção, porque regras e exceções estão lado a lado, estão no mesmo arquivo, assim como se você abrir o arquivo de Pelé, você vai se lembrar que ele foi o maior jogador do mundo e que existe um estádio de futebol com o seu nome em Maceió, o Estádio Rei Pelé, além de outras coisas. Então você deve usar o seu cérebro, usar a associação para poder você, com 1000 regras de fonologia, aprender a falar todas as 300.000 palavras do Webster. Quando você abre um arquivo na memória para o som de uma palavra, como você vem fazendo desde o momento que iniciou seus estudos de inglês, ou buscar no dicionário o som, por exemplo, de spontaneity, dias ou semanas depois você não vai mais se lembrar porque abriu na mente um arquivo unitário. Ou seja, um arquivo unitário só acontece quando você estuda inglês, porque você não consegue associar o som de uma palavra a outra. Quando você faz isso através das regras, você não esquece, porque todas as letras contidas em spontaneity, elas vão ser repetidas a cada palavra que você lê. Lendo e pronunciando inglês, o S e o P aparecem toda hora. ONT, O-N-T, está num sistema bastante comum, tá? Uma vogal antes de duas consoantes. O O soa entre A e O. No caso do N, você vai anasalar, ok? Falando, você pronuncia ONT, mas a sílaba tônica não é aí. A sílaba tônica vai ficar em E, no ditongo E, I. Por quê? Porque a palavra termina em consoante Y no final. Daí é um sistema especial indicando proparoxítonos. Daí é só contar 3 casas silábicas para trás, vai incidir o stress justamente na letra E. Para você ouvir a palavra de forma proparoxítona, tem que ter o som I, bem forte, ó. Spontaneity. Outras palavras do sistema especial, consoante Y no final. É claro que para a palavra ser proparoxítona, tem que ter no mínimo 3 sílabas, né? Vamos lá, para os exemplos. Reality. Observem em reality o ditongo crescente em A, para A ser ouvido de forma tônica, né? Incidindo então na regra, ok, de proparoxítonos. Anuidade, annuity. Biologia, biology. Psiquiatria, psychiatry. Observe que em psiquiatria, psychiatry, acontece uma regra de conveniência. Geralmente a vogal I em meio de palavra não soa ai, mas para você escutar a palavra psiquiatria de forma proparoxítona, conforme a regra, consoante Y no final, o I especialmente ou excepcionalmente soa ai, ó. Psychiatry, lembrando que o grupo psique, que geralmente soa ai, psych, né, deu lugar à tonicidade, ao stress,
a vogal I no centro da palavra. Então, de trás para frente é o I, do ditongo IA, a sílaba mais tônica, ou a vogal mais tônica, psychiatry. Ok? Gente, se você adquirir também o livro A Pronúncia do Inglês Americano totalmente ilustrado, né, com recursos visuais extraordinários, você vai pagar R$30 apenas. Você compra o livro A Pronúncia do Inglês Americano por 20 e paga 30 para levar as duas obras, ok? Além do mais, no meu canal, que eu estou inaugurando, né, A Pronúncia do Inglês Americano com Fábio Alencar, lá na frente, quando eu fizer uma outra edição, você pode solicitar gratuitamente o exemplar. É só mandar um e-mail para mim, fabiobragadealencar@gmail.com. O meu Pix é esse que eu falei no início, meu CPF, tudo junto, né? 187-200-724-49. Pare de fazer vexame na sala de aula. Agora você pode pronunciar todas as palavras em inglês, ok? Sem pedir para o professor pronunciar, ou mesmo sem você ter que ir ao dicionário, vai e volta e nunca decora absolutamente nada. Fica apenas com aquelas palavras mais usuais. Agora não, agora você pode pronunciar palavras de qualquer naipe. Vejam essas: pyramid, animal, hydrogen, alphabet, benefit, republican, metaphor, dialysis, customer, origin, regular, specimen, minister e acrobat. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: todo esse tempo de inglês que você estudou, você teria condições de acertar todas essas palavras aí da tela? Ok? Outra pergunta: qual é a coincidência ortográfico-fonêmica que há entre elas? Não sabe? Mas quem tem a obra sabe e tira de letra. Observe que todas essas palavras aí que você está vendo, elas são proparoxítonas em virtude da terminação vogal-consoante. Uma vogal e outra consoante no final. O determinante de proparoxítono é outro sistema especial indicando proparoxítono. Gente, não tem tantos sistemas especiais assim, você decora facilmente, inclusive as suas exceções, como elixir, né? Elixir, e asilo, asylum, também outubro, october e cadáver, cadaver, mas tem mais, né? Além de apparel. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Você acabou de ver que palavra com 3 sílabas terminadas em vogal consoante, na maior parte são proparoxítonas. Então os ingleses que criaram as regras e não sistematizaram para nível escolar, ok? Você vê hoje nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer país que se fala inglês, pessoas com deficiência na leitura, né? Em função de eles não conseguirem memorizar 300 mil palavras abrindo arquivos unitários. Lá nos Estados Unidos você tem que casar a pronúncia com a tradução, né? E isso leva muito tempo. Para nós aqui não é problema, porque como você pode observar, cerca de 40% dos vocábulos do dicionário de inglês são idênticos na escrita às do português. Ora, você perder tempo no dicionário para buscar o som de uma palavra latina, francesa, oriental, que você já conhece o significado, pelas regras da fonologia inglesa, tudo é mais fácil, porque cada componente da palavra você repete N vezes, todos os dias. Se você estiver fazendo uma leitura, melhor ainda. Observe agora a função de alguns grupos. Itis soa itis, ok? Em bronquitis, arthritis, bursitis,
meningitis e muitas outras palavras, né? Observe que no grupo final itis, IS significa que a palavra termina em vogal consoante conforme o sistema especial, mas o grupo itis é paroxítono, assim como osis, ousis, de halitosis, acidosis, mitosis, diagnosis e também tuberculosis. E a exceção é metamorfose, metamorphosis. Gente, então o grupo, né, tem essa função de ter independência fonológica de qualquer outra regra, ok? Vamos observar aqui agora um outro grupo, né, que é paroxítono a despeito do sistema especial vogal consoante, indicando proparoxítono. Ental. Esse grupo ental, no final, inclusive, não tem nenhuma exceção. Experimental, oriental, parental, environmental, accidental e sedimental. Já o grupo eses, no final, é dividido. Uma parte soa isis, paroxítono, né? E na outra segue o sistema de proparoxítono. Vamos ouvir? Catequese em inglês, catechesis, ciese, saíses, diurese, diuresis, kinese, kainesis e exegese, exegesis. Gente, para você saber por que eu pronunciei o Y com som de I, tá? E outras, você deve ter notado, né, que eu tenho uma regra. Você, quando estudar individualmente a letra I ou Y, você vai observar que no início, como em diurésia, na primeira sílaba, o I ou Y tem um som de I, menos o Y, começando a palavra como yellow, ok? Vamos para o grupo eses, seguindo o sistema especial, indicando proparoxítonos quando a palavra termina em vogal consoante. Parêntese, parênteses, síntese, sínteses. Antítese, antíteses, prótese, próteses e êmese, émesis. No livro tem muito mais regras para você nunca mais precisar abrir e fechar o dicionário para consultar os sons de 300 mil vocábulos do dicionário Webster, o maior dicionário de inglês norte-americano, né? Chegou a sua hora de poder pronunciar todas as palavras em inglês, memorizando apenas cerca de 1000 regras da fonologia inglesa em tempo recorde. Ah, professor, quanto tempo eu levo para pronunciar pelo menos 70% do dicionário? Olha, existe um exercíciozinho, né, muito bom. Agora, daqui a pouco eu vou colocar aí, né, embaixo um texto retirado de uma revista americana, né, de um artigo. Ora, se você pegar um texto, né, e ler todos os dias um texto em inglês, e pensando nas regras da fonologia inglesa, eu acho que você vai chegar mais rápido ao seu destino, que é os 70%. E depois que você atingir 70%, é um pulo para você, então, atingir quase 100%, ok? Lembrando que nome próprio, a não ser aqueles tradicionais ingleses, segue a regra, outros não. Nomes árabes, por exemplo, né, como Hamas e Gaza, Osama Bin Laden, né, eles pronunciam conforme a pronúncia original, ok? Vamos ao texto. U.S. warns of large-scale Russian offensive against Ukraine's Kharkiv. The White House said Russian forces may be preparing to mount a large-scale counter-offensive against the northeastern Ukrainian city of Kharkiv after making incremental incursions in the area and opening a new war front near Ukraine's second largest city. You are not going to do that if you're not also thinking about some other larger assault
directly on the city. National Security Council spokesperson John Kirby said Friday during a press briefing. The U.S. announced a fresh $400 million military aid package of weapons and equipment for Ukraine Friday as its forces tried to repel and intensify the Russian armored ground offensive near Kharkiv, Kirby said. The Presidential Drawdown Authority allows the president to transfer munitions and services from the Pentagon's U.S. stockpile without congressional approval. This is the third tranche of emergency military aid for Ukraine since the U.S. Congress passed an aid bill allocating $60.8 billion for Ukraine. Zelensky warned earlier Friday that Russia could be preparing a large-scale counter-offensive within the next few months. He told reporters that Kiev's forces were prepared to meet Friday's Russian assault, but that Moscow could send more troops to the area to overwhelm Ukraine's overstretched and outnumbered troops. At least 2 civilians were killed and 5 more were injured during the heavy Russian shelling of the border settlements, said Oleh Sinebov, governor of Kharkiv region. Russia is pummeling the frontier town of Vovchansk with guided aerial bombs and artillery. Local authorities are helping with civilian evacuations. Tamas Gambarashvili, head of the Vovchansk military administration, told Hromadske Radio. Russian troops, supported by armored units, have pushed into Ukraine in that region by 1 kilometer, trying to create a buffer zone that would prevent Ukrainian attacks into Russia's border regions, according to a high-ranking Ukrainian military source who did not want to be named because of the sensitivity of the subject. Ukraine has repeatedly targeted Russian refineries, hoping to cripple the country's military abilities and hit Russia in its pocketbook. Russia is one of the world's biggest oil producers, providing key revenue and fuel. The Russian Defense Ministry said it downed 7 Ukrainian drones early Friday in the Moscow, Bryansk, and Belgorod regions.